Oi, gente, tudo bom? Mais uma vez aqui pra gente falar um pouquinho sobre as nossas crianças, sobre nós mesmos também, como pais, como pai, como mãe, às vezes como tio, como tia, como avô, como avó, mas participantes desse desenvolvimento dessas crianças, pequeninas, grandes já. E hoje a gente vai falar sobre comunicação. A gente ouve tanto sobre comunicação, né? Mas cada um tem algum ponto da comunicação que às vezes precisa ser melhor desenvolvido, né? E quando a gente pensa em comunicação e criança, é interessante, né, que às vezes a gente espera que a criança fale pra gente, porque nós somos adultos, teoricamente a gente fala, né? Mas mesmo assim, às vezes a gente não fala o que a gente sente, está pensando, não, a gente só reage, né? Mas a gente espera que a criança não reaja, né? Que ela, em uma situação difícil para ela, mas que ela fale maduramente, racionalmente sobre o que ela está sentindo ou pensando. Que bonito, né? Mas a criança não é assim. E ela vai aprendendo com o tempo, né, a equilibrar essa questão da emoção e da razão, para ela não somente reagir emocionalmente, chorando, né, fazendo birra, né, se irritando, que chateia os pais, né, mas ela vai aprendendo com o tempo a não fazer isso com tanta frequência e expondo verbalmente o que ela está sentindo. A gente não pode esperar de uma criança que ela chegue para você e fale: olha, pai, tô super preocupada com essa prova que eu vou fazer, por isso eu tô agindo dessa forma, né? Ou aquela criança que a gente chama de rebelde, né? Aquela criança, né? O que a gente espera dela muitas vezes? Que ela vai chegar e falar: pai, olha, eu tô muito angustiado pela maneira como você tá me tratando e por isso eu ajo dessa forma. Então, esse é um trabalho teu, esse é um trabalho meu, de identificar no filho o que aquele comportamento dele está querendo dizer, está querendo passar sobre o que ela está sentindo ou pensando. E com o tempo, lógico, a gente vai ensinando também o filho, a filha, a olhar para o comportamento dela e identificar o que ela está sentindo, nomear isso e refletir sobre o que ela fez, né? Tá, ok, você estava se sentindo com raiva, agiu, sei lá, bateu no amigo, e aí? Qual é a consequência disso para você, para ele, né? Então esse é um processo de aprendizagem para as crianças e que a gente pode atrapalhar ou ajudar. Então, algo muito importante a gente pensar, né, em primeiro lugar é isso, né, que a criança comunica através do comportamento dela. E você tá ligado a esse comportamento, né? Às vezes é muito comum, né, pai e mãe chegarem, né, para mim, para outros colegas, né, e falarem: nossa, ó, resolve aí meu filho que tá rebelde, que tá muito irritado, que vive só chorando, resolve aí, porque ele tem que mudar. Mas muito provavelmente o pai e a mãe também não estão conseguindo entender o que está se passando com essa criança. E é importante que eles entendam, porque muitas vezes a gente participa dessa dinâmica de como a criança funciona. Então é importante você perceber como que o seu filho como é que ele geralmente se comunica, como é que ele comunica o que ele sente, né? Comunica não no sentido de falar, né? Mas se a gente pudesse colocar as crianças em 3 grandes grupos, né? A gente pensa nas crianças que conseguem se expressar. Então são aquelas que, poxa, hoje o dia tá chato, ela vai expressar alguma chateação. Hoje aconteceu alguma coisa triste, ela vai ficar triste também, né? Ou, puxa, alguém fez alguma coisa com ela que deixou com raiva, ela vai expressar essa raiva. Não tô dizendo, né, vai bater, vai explodir, mas ela vai expressar. Então, tem crianças que conseguem se expressar, que têm abertura para isso, né? Sentem-se livres para isso, né? Outras crianças engolem, né? Já viu aquela criança que tá sempre querendo agradar amiguinho, nunca faz o que ela quer, sempre o que o amigo quer,
sempre querendo ser perfeitinha, né, pro pai, pra mãe e tal. Então, nunca reclama, né? Às vezes você pode pensar que é a criança perfeita, né? Mas ela sofre com isso, porque ela tem emoções e provavelmente ela não tá colocando pra fora algumas emoções que são importantes dela colocar, né? E tem crianças que têm um impulso maior, né? São aquelas que pensou, falou, tomou, levou e tal. Então, uma coisa, além de você perceber isso no seu filho, é você perceber em você como é que funcionam as coisas. Você engole muito, né? Você passa muito por cima de você. Você consegue expressar suas emoções? Você consegue ser congruente com você, né? Com as situações que estão acontecendo, né? Às vezes eu atendo pessoas que estão falando sobre uma coisa que foi muito sofrida e elas estão sorrindo. E às vezes a gente faz isso, né? A gente passa por cima da gente como se a gente tivesse que estar sempre bem o tempo todo. Então, você consegue se expressar, né? Consegue falar sobre os fatos, sobre o que está acontecendo, consegue falar sobre suas emoções, expressar suas emoções. Ou você também explode, né? Reage, nem pensou, falou, tomou, levou. Então, além de você identificar a forma do seu filho comunicar o que ele está pensando ou sentindo, identifique a sua. Comece a trabalhar com a sua, porque provavelmente ele vai ser um espelho seu. Ou do seu cônjuge, né? Do pai, da mãe, enfim. O fruto não cai longe do pé, né? Então, reflita sobre isso. E naquilo que você identificar seu filho tendo a maior dificuldade, olhe para você. Veja como você também pode trabalhar isso em você, se for parecido, né? Muitas vezes para que através do seu exemplo você também possa ajudá-lo. E aí você mudando, vai ser mais possível você pontuar para ele aquilo que ele também precisa mudar e aprimorar. Espero ter ajudado você, a gente se vê. Um abraço.